Fala, meu querido passageiro, estamos aqui de volta no quadro do Cinema nos Trilhos aqui do Descarrilhando. Eu sou Yasser, o seu host e maquinista, e hoje nós vamos falar, como vocês viram no título, do filme Confinado de 2025. Este filme que é estrelado aí pelo Bill Skarsgård, né? Talvez você conheça ele como Pennywise do It, eu acho que é o papel mais famoso dele, embora ele tenha feito recentemente alguns outros filmes, como Nosferatu também, ele fez aquele remake de O Corvo, então ele tá aí na mídia, principalmente em filmes de terror, né? Esse é mais um suspense do que um terror, mas a gente vai falar mais do filme. Esse filme também tem aí o famosíssimo Anthony Hopkins, o famoso Hannibal Lecter, e então assim, esse filme chama atenção, né? Eu inclusive assisti esse filme porque eu vi que ele era com o Bill Skarsgård e o Anthony Hopkins e eu falei, pô, eu preciso assistir isso, né? Mas bom, vamos lá, vamos pra sinopse desse filme, né? Do que ele trata. O personagem do Bill Skarsgård, ele é um cara que tá endividado, ele tá tentando pegar a van dele numa oficina e ele não tem o dinheiro todo pra pagar, e aí ele já é uma pessoa às vezes que já tá passando por dificuldade, ele tem que sustentar a filha dele e tal, e aí ele decide roubar alguns itens aqui ou ali pra tentar fazer esse dinheiro. Eis que ele encontra um carro de luxo parado no estacionamento, e ele descobre que o carro tá aberto, tá destrancado, né, e aí ele entra lá pra ver se ele acha alguma coisa. Aí que entra o suspense do filme, porque o que acontece? O carro tranca e ele não consegue sair, ele fica preso dentro do carro. E o personagem do Anthony Hopkins então liga pra ele, né? O carro é todo moderninho, tem telefone e tudo, e começa a falar com ele através ali do painel do carro. E o Anthony Hopkins, o personagem dele, ele começa a explicar, tipo, cara, todo mundo já tentou roubar meu carro, eu não aguento mais, então eu fiz essa armadilha pra você e agora você vai ficar preso aqui. E basicamente o filme é isso, é ele deixando o personagem do Bill Skarsgård preso dentro do carro, como o personagem do Bill Skarsgård vai tentando fugir desse carro, e como o personagem do Anthony Hopkins vai tentando, aos poucos, assim, manipular ele e brincar com ele ali nos dias que se passam que ele ficar preso dentro do carro. É uma sinopse, assim, estranha, eu sei que parece uma premissa meio... né, não é lá muito essas coisas, mas esse é um filme que eu confesso que eu fiquei um pouco surpreendido, sabe? Eu não tava esperando nada desse filme, apesar de que tem o Anthony Hopkins e o Bill Skarsgård. Quando eu olhei, assim, a sinopse, quando eu vi algum trechinho, alguma coisa, eu falei, eu não sei se esse filme eu não sei se esse filme vai ser grande coisa. Eu tava com a expectativa muito baixa, e eu acho que ele é um filme que se sustenta, sabe? Ele não é o melhor filme do mundo, mas ele se sustenta, e eu acho que a gente pode falar então um pouquinho dele. Mas claro, antes da gente partir pra falar desse filme, vamos fazer a leitura de comentários da semana. E mais uma vez, nós temos aqui a nossa fiel escudeira do Metrô Espacial, uma fiel escudeira aqui do Descarrilhando e do Cinema nos Trilhos, Rebeca Sayuri, que está mais uma vez aqui comentando com a gente, né? Ela fez esse comentário no filme De Olhos Bem Fechados, que foi o último episódio, certo? E ela comentou o seguinte: assisti esse filme algumas vezes, em momentos diferentes, e acho que fica mais claro que o filme fala sobre desejo e poder, mas também sobre fantasia e realidade. É bem difícil falar de sexo e não falar sobre jogos de poder e segredos. E acho que o filme mostra muito bem como isso se manifesta em uma relação heterossexual e contemporânea. Não acho que a esposa dele se sinta mais livre para vivenciar suas fantasias, mas se sente mais encorajada a expor seu desejo, e ele com medo de perder seu controle recorre à infidelidade, e que ambos precisam fazer sexo de forma mais visceral e amoral dentro dos relacionamentos. Este filme é incrível. Ela provavelmente não pensou, este filme é incrível, né? Eu sei, eu não sou o melhor leitor do mundo, mas... este filme é incrível! Parabéns pela perspectiva e pela crítica. Eu amo a relação entre arte e filosofia. Por mais filmes incríveis e profundos no seu canal, que é super divertido e leve pra assistir. Bom, mais uma vez, muito obrigado. Ela tá sempre elogiando aqui o Cinema nos Trilhos. Eu fico feliz que pelo menos uma pessoa esteja aproveitando aqui os bate-papos, né, as conversas sobre os filmes que a gente traz. Às vezes, nos filmes como esse, né, como De Olhos Bem Fechados, que são mais cabeça e te fazem pensar mais. Às vezes, nos filmes mais bobinhos, mas aqui tem de tudo, tem pra todos os gostos. Então, assim, siga o exemplo da Sayuri, se inscreva e comente, né, porque quem sabe eu não leio o seu comentário na próxima semana. Bom, muito obrigado, Rebeca, né, pela sua perspectiva aqui do filme. E se você quer conferir o episódio sobre De Olhos Bem Fechados, é só você clicar no card ou na descrição, dependendo de onde você estiver ouvindo, mas vai ter um link por aí pra você conseguir assistir, ok? Mas é isso, então agora bora falar de Confinado. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de dizer o seguinte: este filme Confinado, isso eu só fui descobrir depois que eu assisti, depois que eu fui fazer uma leve pesquisa antes de vir aqui gravar com vocês, mas esse filme não é original, né? Uma coisa que a gente pensa assim, nossa, finalmente o filme original, e não, na verdade tudo que é feito hoje em dia é só remake, é só cópia de outras coisas, né? E esse filme, esse filme de todos os possíveis não ia ser o que ia escapar dessa tendência, porque eu descobri que ele é na verdade um remake de um filme argentino de 2019 chamado 4x4, né? Em referência ao carro, né? Ele fica preso dentro de um carro 4x4. E esse filme argentino, ele é de 2019, que conta essa mesma história de um ladrão que fica preso dentro do carro e o dono fica ali brincando com ele.
que é, inclusive, baseado em um caso real que aconteceu na Argentina. Olha que coisa louca, né? Então, aparentemente, em 2016 aconteceu isso, de um ladrão ficar preso dentro do carro e o dono do carro ficar ali meio que brincando com ele. E aí fizeram esse filme argentino de 2019. Pasmem, depois teve um remake brasileiro. A gente tem um filme chamado A Jaula, com Chai Suede, que conta a mesma história, de 2022. E agora chegou a vez dos americanos fazer o que eles fazem de melhor, copiar. E fizeram, então, o filme Confinado, agora com Bill Skarsgård, né? Que é claro, é lógico, é o que ficou famoso, é o que tá sendo falado, né? É o conhecido. Tanto é que se você não pesquisa, assim como eu que fui lá atrás da informação, você nem fica sabendo que esse filme é um remake, né? Então, isso porque a gente já tem um remake brasileiro. O pior é que eu fiquei muito curioso agora pra assistir o original argentino e a versão brasileira. Eu quero muito ver. Infelizmente eu não vi ainda, mas um dia, quem sabe, né? Mas hoje a gente tá aqui pra falar então da versão americana, foi a que eu assisti, é o episódio de hoje. Vamos lá. Primeiramente, eu quero falar de uma coisa que eu achei muito positiva nesse filme, né? Porque eu acho que teve duas escolhas acertadas aqui que ajudaram o filme a não ser chato. Uma é que um filme como esse, daqueles filmes que se passam em um único lugar, né? 95% desse filme é dentro do carro, né? E isso pode ser, assim, é um negócio que se você errar um pouquinho, fica chato. Porque tem muito filme que se passa em 10, 20, 30 lugares diferentes, o filme todo tá cortando e tá indo pra outros lugares, fica dinâmico, né? Quando você tem um filme que se passa numa única casa, numa única sala, num único cômodo, assim, é muito fácil de você se perder e o filme ficar chato. Inclusive, falando de filmes que se passam em um único local, até recentemente eu e o Felipe fizemos um episódio, você pode conferir aqui, sobre um filme chamado Aqui, que é justamente isso, ele se passa inteiro em uma única sala de estar de uma casa, né? A câmera parada naquele mesmo lugar, e o filme, ele consegue criativamente deixar o filme dinâmico. A gente vê vários anos de várias pessoas que mudaram pra dentro, né, que entraram naquela casa e saíram daquela casa, e vários moradores ao longo desses anos. E isso foi um filme que conseguiu fazer dinâmico, né, ser dinâmico dentro de um ambiente parado, com uma câmera parada. Este filme, ele tem uma perspectiva parecida, é menor ainda, né, você não tá nem dentro de uma sala, você tá dentro de um carro, um negócio super apertado, super claustrofóbico, mas a câmera não tá parada, a câmera se movimenta nesse, né. E é interessante porque o filme razoavelmente curto, ele tem 1h30, e ele consegue, e esses são os dois acertos que eu acho grandes no filme, sabe? Você ter criatividade pra movimentar uma câmera dentro de um carro e fazer ele não ficar monótono, sabe? Se passar todo dentro de um carro e não ser monótono, ao mesmo tempo que ele também não se estende tanto. Porque você imagina se eles tentassem aqui fazer um filme de 2h30 dentro de um carro. Eu acho que ia ser muito mais fácil deles se perderem no timing, certo? Se perderem ali no ritmo dessa narrativa e acabar ficando um filme monótono. Então acho que eles acertaram em fazer um filme razoavelmente curto e fazer um filme que tem dinamicidade da câmera, do elenco, dos atores, até porque, querendo ou não, só tem dois atores, que é o Anthony Hopkins e o Bill Skarsgård. Claro, tem algum figurante aqui ou ali, algumas coisas, né? Principalmente no começo do filme, antes dele entrar no carro. Mas, basicamente, é um filme de dois atores. E, pra ser sincero, o Anthony Hopkins, ele aparece também muito pouco tempo de filme, né? A gente ouve a voz dele, a gente não vê ele pela maior parte do tempo. Então, na verdade, 90% desse filme, a gente tá ali com o Bill Skarsgård. O que é outro grande acerto. O que aconteceu num filme que eu falei aqui recentemente? Que foi um filme que é péssimo, e se você quiser ver, eu tô recomendando vários episódios aqui, mas vale a pena, galera. Eu fiz sobre Guerra dos Mundos, com o personagem do Ice Cube, que tinha uma premissa parecida. Também era meio que dentro de um único cômodo, e a gente via só um ator, que era o Ice Cube, agindo, né, atuando ali. E a gente via as reações dele, o rosto dele toda hora do filme, né, muito close dele. E naquele filme não funcionou por quê? É um filme que demanda que o ator principal convença a gente. Demanda que o ator principal seja capaz de segurar nossa atenção no filme, através da atuação, através dos diálogos, através do roteiro e tudo mais. E o Ice Cube não era o ator ideal pra fazer aquele tipo de filme. E o filme falhou miseravelmente em fazer a gente se importar. Aqui é o contrário. Aqui é um filme que só tem basicamente um personagem e dentro de um espaço muito pequeno que é o carro, só que funciona. Porque o Bill Skarsgård é um excelente ator e ele consegue fazer a gente ficar preso ali pra chegar no final desse filme. Em nenhum momento desse filme eu fiquei cansado, falando, não aguento mais ver isso, sabe? Chegou quase. Podia ter chegado ali, eu já vou explicar mais pra frente, mas ele conseguiu porque o ator é bom, sabe? E o Anthony Hopkins é bom, e o diálogo entre os dois é interessante. Então, assim, é um filme que funciona, sabe? É um filme que, apesar de ser simples, apesar de poder ter muito problema e não ser o melhor filme do mundo e tudo mais, ele consegue funcionar dentro do que ele se propõe. E justamente parte disso é a atuação, lógico, do Bill Skarsgård, as conversas que ele tem ali com o personagem do Anthony Hopkins, mas também
por essa visão claustrofóbica que a gente tem dentro do carro, né? Dele tá preso ali, dos dias estarem passando, dele estar com sede, dele estar com fome, dele tá com frio, dele tá com calor, né? Dependendo de como tá o dia, porque tá chovendo, não tá chovendo, e ele não conseguir ser resgatado dali, ele não conseguir fugir porque esse carro é uma armadilha, e a gente fica sempre se perguntando, tá, o que ele vai fazer? O que ele vai tentar agora? Aí ele se machuca, e agora, o que ele vai fazer? E aí o que o Anthony Hopkins quer com ele no final dessa história toda, sabe? Qual que é o objetivo dele? E aí a gente fica intrigado por isso e vai levando a gente pra frente. Então, eu acho que o diretor conseguiu aqui sim trazer uma perspectiva de claustrofobia desse personagem muito interessante. Porque eu não sei se você já passou muitas horas dentro de um carro, mas chega um ponto que você cansa, né? Você fica mal de estar dentro do carro. Então, eu acho que essa é uma coisa que muita gente já passou por essa experiência e a gente se lembra desses momentos. Mas, claro, ninguém ficou preso por 4 ou 5 dias dentro de um carro, né? O que é, assim, é insano. Agora, por que eu digo que o filme, assim, ele quase chegou, às vezes, a ficar um pouco monótono, ou ele podia ter chegado a ser muito chato muito cedo, né? Porque se não fosse a atuação do Bill Skarsgård, se não fosse essa atmosfera de tensão que ele conseguiu construir, eu acho que a gente não chegava no final. Mas mais do que isso, apesar do filme ser curto, ter 1h30 e tal, e ter todos esses fatores que eu falei que ajudam a gente a se concentrar ali no filme, que cativam a gente, chega um ponto do filme onde ele já cansou um pouco do que ele tá fazendo e ele tá só rodeando pra ver se chega no tempo de 1h30. Por quê? A gente não tem uma noção clara do objetivo do vilão desse filme, né? Que é o Anthony Hopkins, né? Esse cara, ele entra no carro, ele fica preso, e no começo a gente fala, tá, beleza, né? O cara prendeu ele no carro porque ele dá essa justificativa de que, esse carro já foi assaltado várias vezes, a polícia não faz nada, os caras são presos e são soltos, então eu decidi fazer eu mesmo, eu fiz uma armadilha, então eu te prendi aí, agora você vai pagar pelo seu crime, você vai ficar aí passando fome, não sei o quê. Então você vê que ele tá tentando, tipo, ter um senso de justiça, um senso de vingança, ele prende o cara no carro e deixa ele ali passando fome, não sei o quê. Então você tem isso no começo, mas isso não leva a nada, sabe? Basicamente, você fica o filme inteiro rodeando do tipo, eu vou te fazer sofrer, eu vou te fazer sofrer, eu vou te fazer sofrer, e nunca passa disso, e nunca tem um objetivo claro de qual que é o plano que o Anthony Hopkins tem pra esse cara que tá preso no carro dele. Ele vai ficar ali brincando com esse cara, maltratando esse cara até quando e por quê? Ou é só porque o cara tentou roubar o carro dele? Ou será que ele é tipo um psicopata sádico, né? Como eles acabam ali depois jogando esse debate ali no meio pra saber se ele é um psicopata, se ele é um psicopata, mas nada disso leva a nada. Então assim, o filme ele chega na metade, ele começa a patinar um pouco, e aí logo depois ele acaba. Então assim, por isso que eu falo que ele se segura, ele consegue fazer a gente se interessar, mas ele acaba antes da gente conseguir perder o interesse. E é só por isso que ele funciona, porque se ele tivesse mais 15, 20 minutos de filme, a gente já teria tipo, meu Deus, eu não aguento mais, sabe? E qual que é o objetivo disso, sabe? Ficou parecendo assim, até certos pontos, que era quase um Jigsaw dos Jogos Mortais, que tava ali só tipo, não, eu te prendi, e agora você vai pagar pelos seus crimes, e você não vai fugir desse carro, sabe? Não tinha um objetivo claro, não tinha um senso de justiça claro. Eles até tentam abordar alguns outros temas, por exemplo, tem uma parte ali que os dois personagens, inclusive o personagem do Bill, ele fala, cara, beleza, eu sei que eu tô errado, eu sei que eu tentei roubar seu carro, eu não estou certo aqui, mas também eu tava todo ferrado, eu tava sem dinheiro, eu precisava de uma van pra trabalhar, pra pegar a minha filha na escola e não sei o que, e blá blá, então eu apelei pra isso, porque o cara que é o personagem do Anthony Hopkins, ele é um médico rico, renomado e tudo mais, teve várias oportunidades, e aí ele fala, você teve oportunidade de fazer isso, eu não tive oportunidade de ir pra uma faculdade, não sei o que. Então eles tentam debater essa questão das classes, essa questão das oportunidades, né, de privilégios e tal. Só que parece tão vazio isso, sabe? Porque eles conversam sobre isso, eles jogam isso explicitamente, assim, né, no diálogo, e fica por isso mesmo, sabe? Tipo, fica por isso mesmo. O debate entre o cara que tá tentando ali, ralando, né, e acabou cometendo um crime, e o cara que é, tipo, não, olha só, meritocracia, não sei o que, sabe? Eu fui lá e ganhei, você tá tentando me roubar, não sei. E fica aquele diálogo meio bobo, assim. Então, eles tentam jogar um tema mais sério pra ver se o filme ganha uma profundidade, mas fora o diálogo, onde eles estão, de fato, dizendo isso um pro outro, parece que em nenhum momento do filme eles representam isso de nenhuma forma visual, de uma forma de ação, de atitudes, sabe? Eles só jogam isso ali, então fica um tema meio raso. Esse eu acho que é um outro defeito do filme. Eles tentaram, de alguma forma, dar profundidade, mas os personagens são todos rasos, sabe? O Anthony Hopkins, que é o vilão, ele é o vilão só porque ele é malvado, e o cara ali que é o protagonista, ele é bonzinho só porque ele é protagonista, sabe? Tipo, não tem algo
algo muito interessante ali. Também tem uma questão que você pode pegar ali de inversão de papéis, né? Porque, por um lado, o Anthony Hopkins é a vítima, ele tava tendo o carro roubado. E o personagem do Bill, ele era o vilão, ele tava roubando o carro. E aí ele se transforma na vítima, porque ele ficou preso numa armadilha, e o Anthony Hopkins, que era a vítima, se transforma no vilão, porque ele tá ali maltratando esse cara durante vários dias, numa sede de vingança ali, sabe? Meio sádica, assim. Tem isso, sim, que é interessante, né? Vários filmes acabam fazendo isso, colocando a vítima no papel de vilão, o vilão no papel de vítima. O que pode ser interessante, mas eu também não acho que seja o destaque desse filme, assim, não é a coisa mais interessante que ele tem aqui. O que eu acho interessante, entretanto, é a atuação, né? De novo, falando um pouco do Bill, por quê? A gente tá muito acostumado a ver o Bill Skarsgård em papéis de vilão ou em papéis onde ele é um cara esquisito, né? Por exemplo, o próprio Pennywise. Pennywise é basicamente a incorporação da maldade, né? A gente viu ele num filme de terror que era o Noites Brutais, que a gente também tem podcast aqui, se você quiser já ver o nosso episódio, mas tem spoilers, então esteja avisado. O que mais? Ele fez um pouco diferente disso, ele fez recentemente o John Wick 4, que ele também é o vilão, mas ele não é um filme de terror, mas ele também é o vilão, um cara esquisito. Ele fez uma série que talvez muita gente não conheça, mas eu conheci ele nessa série, inclusive, que era da Netflix, que se chama Hemlock Grove, que é uma série de lobisomens e vampiros, assim. É bem interessante, a Netflix tirou isso do catálogo, então infelizmente eu não sei onde tem isso pra assistir, mas era uma série bem legal. Então ele sempre fez o papel do cara esquisito, o do monstro, o do vampiro, o do palhaço, sabe? Essas coisas assim. Então é legal ver ele num papel, que eu acho que é a primeira vez que eu de fato tô vendo ele num papel, onde ele é o protagonista e ele não é tipo o vilão. Embora aqui ele faça um ladrão e tal, o cara tava roubando, mas ele não é um vilão, sabe? Ele não é o cara mau, ele não é um monstro, ele não é um vampiro. Então é interessante ver ele em outros papéis, porque pode abrir perspectivas, né? Pode abrir portas pra ele fazer papéis de um cara mais convencional. Ou do herói, quem sabe, algum dia, né? Porque eu nunca vi ele fazendo herói até agora. Por outro lado, a gente reprisa o Anthony Hopkins como vilão, né? A gente já viu ele lá como Hannibal Lecter, né, o psicopata, e aqui ele não deixa de ser uma versão do Hannibal Lecter, né? Ele não é um canibal, ele não é um psicopata 100% ali, mas a gente vê ele como um psicopata pela crueldade, pelo sadismo que ele tem em ficar torturando o personagem do Bill dentro do carro ali nesse tempo todo, nesses dias todos, sabe? E foi legal ver o Anthony Hopkins de novo, porque eu acho que ele tá fazendo... Claro, ele tá muito velho também, né, galera? Então ele tá fazendo menos filmes. Eu, inclusive, não vi um filme recente que ele fez. Ele continuou fazendo, né, alguns filmes, mas agora ele tá fazendo esses papéis mais tranquilos, porque dá pra ver que ele já tá bem velho e eu acho que ele não consegue mais fazer tantas coisas. Tanto é que ele nem aparece muito nesse filme. Como eu disse, é mais a voz dele através do painel do carro. E no final, quando ele aparece, você percebe, sabe? Você percebe que ele não tá assim... Ele não é mais jovem, ele não consegue se movimentar e fazer tantas coisas. Então até às vezes pra ver ele entrando no carro e dirigindo, nem parece assim, sabe? Que aquele velhinho frágil conseguiu fazer esse carro super tecnológico que prendeu ele ali e ficou torturando o cara lá. Porque ele se percebe que ele já tá meio velho pra esse tipo de papéis, né? Então eu acho que ele tá fazendo esses papéis um pouco mais leves, onde ele não tem que fazer muita coisa, né? Ou nesse caso, onde ele usou mais a voz dele do que ações, porque funciona melhor, sabe? Mas foi legal ver o Anthony Hopkins de novo pra mim, né? Porque eu já não vejo ele há muito tempo. Eu acho que recentemente ele fez alguns outros filmes e infelizmente eu não assisti ainda. Agora, uma coisa que eu acho que é um defeito um pouco mais grave desse filme é o final dele. Eu acho que esse filme... ele não sabia como terminar, sabe? Ele começa nessa premissa, a gente tem esse começo interessante, e a gente fica tipo, o que ele vai fazer agora? Como é que ele vai resolver isso, né? Como é que o protagonista vai fugir do carro? Ou como é que o vilão vai enfrentar isso? Será que ele vai deixar ele embora depois de torturar ele por bastante tempo? Ou será que ele vai matar ele no final? Enfim, a gente fica intrigado com isso, e aí o filme começa a patinar no tipo, sadismo, 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 e depois parece que ele não sabe como terminar, e ele termina de um jeito que eu acho meio tanto faz, assim, sabe? É um final meio, sei lá, é um final esquisito. É um final que eu acho bem esquisito. Ele acaba, parece que eles só cortaram a cena final assim e acabou o filme. Eu acho ele bem estranho. Talvez vocês não tenham essa mesma perspectiva que eu, mas eu particularmente achei o final bem tanto faz, assim, sabe? Não é nem ruim, nem bom, ele é só tanto faz. E é um filme que, tipo, acabou porque tinha que acabar, né? Eu acho que eles não conseguiram construir um final muito bom, então eu colocarei isso como um ponto negativo do filme. O que me faz, de novo, ficar curioso em como que o filme brasileiro acabou e como que o filme original argentino acabou. Porque talvez seja melhor, né? Eu acho que talvez isso seja uma dificuldade muito comum nesse tipo de filme que se passa em um único local. Eu acho que todo filme que se passa numa sala, num carro, numa casa, tudo que se passa em um único local, eles têm uma certa dificuldade de acabar, porque dependendo da história que tá sendo contada, você não tem muito onde acabar, né? Às vezes a história não tem um fim, então você só tem que encerrar o filme e deixar um final meio aberto. Esse final, ele não é aberto, né? Ele é um final fechadinho, mas ainda assim, é um final, como eu disse, meio tanto faz, né? Então, talvez outros filmes desses que se passam em um local, eles tenham tido mais
perspicácia em terminar uma história de um jeito que parece plausível, sabe? E esse daqui, não sei. Eu acho que o final não condiz muito com o filme, sabe? Eu não sei, eu não tô conseguindo me expressar direito em como eu não gostei desse final. Porque se fosse um final ruim, eu poderia estar explicando por que eu acho ruim. Se fosse um final bom, eu poderia explicar por que é bom. Mas é só um final tão tanto faz que eu não consigo explicar por quê, sabe? Eu não consigo nem te dar uma dimensão de como poderia ser melhor também. Então você vai ter que só aceitar minha palavra aqui, né? Eu espero que você só me aceite a palavra, que eu não gostei tanto do final. Fora isso, eu acho que a fotografia do filme é interessante, né? O fato deles terem construído esse carro, né? Porque, lógico, eles não iam usar uma marca real pra falar que era um carro da morte ali, né? Que vai prender uma pessoa e ficar de armadilha. Eles não iam usar uma marca real, nenhuma marca ia concordar com isso. Então eles inventaram uma marca pra esse filme. E como eu disse, a fotografia, os ângulos de câmera. Tem uma parte do começo do filme que eu acho muito impressionante, que a câmera tá rodando ao redor do personagem. Ele tá sentado no banco do motorista e a câmera tá rodando ao redor dele, né? Centralizando ele. Só que ele tá dentro do carro. Então essa câmera rodando ali não tem espaço pra isso, né? Então o que me faz pensar que talvez eles tenham feito um carro sem a parte de cima, ou seja, só da janela pra baixo, sem nada da janela pra cima, pra conseguir rodar essa câmera e gravar o personagem ali do Bill Skarsgård, e depois eles tenham construído toda essa parte de cima do carro, do teto e tudo mais, do capô, simplesmente por CGI. Eu não sei se foi isso, mas é a maneira que eu consegui enxergar que eles fizeram, porque o movimento de câmera não condiz com o carro, né? A câmera fica ali indo pro banco de trás, depois vai pra fora do carro, depois entra de volta ali na frente do para-brisa, depois vai pelo outro lado e fica girando num close dele que é impossível de fazer com uma câmera dentro de um carro. Então, assim, esse filme ele tem certas características técnicas que são impressionantes, sabe? Não é fácil fazer um negócio desse. E como eu disse, essa fotografia dinâmica dentro de um lugar tão confinado quanto um carro, aliás, né? O nome do filme é por causa disso, né? Ele tá confinado. É impressionante que eles conseguiram dar essa dinamicidade, certo? Ter ângulos de câmeras diferentes e fazer o filme ser dinâmico. Então, este é de fato o melhor ponto desse filme. Mas é isso, galera. Eu acho que, assim, como eu disse no começo, eu não tava esperando nada desse filme e eu consegui me divertir. Então eu acho que ele tem sim o seu mérito, sabe? Eu tava esperando que fosse um filme muito pior e não, ele é um filme que funciona, sabe? Ele é um filme que funciona, tem os seus defeitos, poderia ter lidado melhor com certas coisas, poderia ter uma história melhor contada, talvez, ou mais profundidade nos personagens e nas motivações dos personagens, mas, de novo, é um filme que funciona, acho que vale a pena você assistir. Essa é a minha recomendação essa semana. E a minha perguntinha da semana vai ser bem simples, na verdade, né? Quanto tempo você acha que você duraria se você tivesse ficado preso num carro sem poder ter acesso ao mundo exterior? Responde aqui, tanto no Spotify quanto no YouTube, e eu posso ler a sua resposta no nosso próximo episódio. É isso então, eu espero muito que você tenha gostado desse episódio. A gente tem muitos outros aqui no Cinema nos Trilhos, tem os episódios do Descarrilhando também, que não são só sobre cinema, que você pode conferir. Eu ficaria muito feliz se você se inscrevesse no canal no YouTube, ou se você estiver ouvindo isso em áudio na sua plataforma de podcast favorita, já dê as estrelinhas, segue a gente para não perder semanalmente o Cinema nos Trilhos, ou, eventualmente, a gente tem os episódios do Descarrilhando também, certo? Você pode seguir a gente nas redes sociais, você pode comentar, você dá like, dá as estrelinhas, ajuda esse podcast a crescer, ok? A gente se vê na semana que vem. Valeu e fui!